Salve, salve, galerinha! Muita informação, é um módulo bem grande mesmo, a gente está aí um pouco à frente da metade desse módulo 5. Agora tem algumas informações bem importantes e nós vamos falar sobre os tipos de fundo de investimento de forma resumida, para depois nós ampliarmos isso nas próximas aulas. Nós podemos olhar para os tipos de fundos de investimento, se eles são abertos ou fechados, né? O resgate dele pode ser a qualquer tempo, pode ser em qualquer momento, tem regras específicas, tem carência. A gente já falou um pouquinho sobre isso, então aqui trazendo isso de forma resumida para facilitar aí você gravar todo esse conteúdo. Ele pode ser fechado com prazo pré-determinado, como nós falamos anteriormente. Ele também pode ser um fundo de investimento restrito. Quando nós falamos em um fundo de investimento restrito, ele é para um grupo fechado de pessoas. E aí aqui é muito legal você imaginar aquela festinha, aquela balada, né, onde você tem a área normal e você tem a área VIP. A área VIP, principalmente ali para você acessar lá, é um grupo mais restrito de pessoas. É o pessoal que tem aquela pulseirinha diferente, pode acessar a área VIP, pode acessar o camarote lá na festa, lá na balada, lá no show. Ele está num local diferenciado, obviamente ele tem algumas características, pagou um pouco mais por aquele ingresso, ou tem alguma característica, é um convidado especial. Então o fundo restrito, ele é para um grupo fechado de pessoas. Fundos abertos e fechados em relação aí ao aporte e resgate, né? Fundo restrito não pode ser acessado por qualquer pessoa, e aí é onde nós entramos, quando a gente fala, inclusive lá no início, que a gente falou de FIC e FI, né? Fundo de investimento e cotas em fundo de investimento, nós falamos também dos fundos filho, né? E do fundo mãe, aonde talvez para acessar o fundo mãe você tem que ter uma regra específica e você pode acessá-lo de um outro fundo filho, através de um FIC, né? Que pode comprar cotas desses fundos restritos. Mas aqui, para acessar esses fundos restritos, então tem algumas regras específicas. E ao fim, nós falamos aqui de fundos exclusivos, né? Que ele é exclusivo, então somente uma pessoa, somente um cotista, e para isso, obviamente, ele tem que ser um investidor profissional. A gente vai falar do que é um investidor profissional na próxima aula, mas a ideia é que somente uma pessoa participe desse fundo. E toda a estratégia do fundo, toda a documentação, tudo é feito aí para uma única pessoa. Obviamente ela tem que ter um bom volume de recursos para criar aí um fundo exclusivo, principalmente aí porque a instituição vai ter que destinar um gestor para cuidar somente da conta ou do fundo desse cliente. E obviamente ele também será responsável aí por todas as despesas, né? Então também tem que ser um bom volume. Normalmente aí se fala em investidor profissional acima de 1 milhão, mas a maioria das instituições financeiras, elas só aceitam fazer fundos exclusivos para pessoas que vão aportar valores bem acima de 1 milhão, principalmente por conta do trabalho e das custas de você formar um fundo exclusivo. Fundo aberto ou fechado, fundo restrito, aquela galerinha que está num local específico, está lá no camarote, somente para um pequeno grupo de pessoas. E fundo exclusivo, somente um cotista, e aí nós falamos de alguém com muito dinheiro que quer ter um fundo específico para si, e obviamente é criado então regras específicas de investimento para esse fundo exclusivo. A partir da próxima aula nós falamos aí sobre os tipos de investidor qualificado e investidor profissional, e depois entramos em mais detalhes em relação aos tipos de fundo que nós temos para investir no mercado.